Bem-vindos ao Debate, nosso espaço para aprofundar as múltiplas perspectivas e o rigor técnico que fundamentam as regras do nosso sistema. Imagine que você produza um queijo artesanal fantástico no interior de Minas Gerais. Um cenário bem comum hoje em dia. Exato. E aí você decide, por meio da internet, vender uma peça desse queijo para um cliente lá no Acre. Você pensaria que a burocracia é apenas embalar o produto e colocar no correio, certo? Seria o mundo ideal, né? Seria, mas errado. Ao fazer essa venda aparentemente simples, você acaba de entrar em um dos campos de batalha mais complexos e fascinantes do país, que é a guerra fiscal estadual. Hoje, vamos examinar a fundo a estrutura dos tributos estaduais no Brasil. E é um tema que afeta desde o pequeno produtor até os gigantes da economia. Sem dúvida. E a questão central que nos guia hoje é a seguinte: as regras estritas de competência e as constantes mudanças na Constituição representam um amadurecimento necessário para garantir a justiça fiscal entre os estados? Ou será que são apenas remendos burocráticos em um sistema que sufoca a eficiência econômica? Uma pergunta excelente e bem difícil de responder. Pois é. E para deixar claro de onde eu parto, defendo que a evolução para a tributação no destino e o rigor nas definições técnicas dos impostos são ferramentas vitais e bem-sucedidas. Elas neutralizam a guerra fiscal e garantem uma distribuição justa de recursos pelo país. Bom, eu já abordo isso por um caminho um pouco diferente. Minha perspectiva como especialista na área é que essas constantes adaptações normativas, embora tenham intenções belíssimas no papel, criam na prática labirintos burocráticos. Entendo. São conflitos de competência que distorcem totalmente o mercado nacional. E, no fim das contas, sobrecarregam imensamente quem só está tentando produzir e vender neste país. É um ótimo ponto de partida. E para sustentar minha visão, eu sempre olho para o tamanho do Brasil, sabe? Temos proporções continentais e assimetrias regionais muito profundas. De fato. Diante disso, o nosso arcabouço tributário estadual precisa ser visto como um triunfo do design jurídico. A clareza nas definições das espécies de tributos, a forma como o Código Tributário e a Constituição dividem ali quem pode cobrar o quê, tudo isso mostra um esforço muito meticuloso de engenharia. A teoria é arquitetonicamente muito bela. Eu concordo plenamente com você nesse aspecto. E quando olhamos para a evolução histórica, especialmente a mudança na forma de cobrar impostos no comércio eletrônico, vemos um sistema com freios e contrapesos funcionando. A exigência de leis complementares nacionais para regular conflitos prova que a arquitetura foi desenhada para proteger o pacto federativo. Protegendo para que o poder de cobrar não vire uma arma, certo? Exatamente. Impedindo que o poder de tributar vire uma arma de destruição econômica entre os governadores. Olha, eu ouço isso e, repito, a teoria é linda, mas o meu foco é justamente onde a tinta da lei encontra a realidade dura do mercado. E a realidade é que as definições que lemos nos livros falham miseravelmente na prática. Falham miseravelmente? Não acha um termo muito forte? Não acho, não. Porque o nosso federalismo é fragmentado e competitivo demais. Quando a gente olha para a vida real, o que a gente vê? Conflitos constantes sobre quem tem o direito de cobrar o imposto do seu carro ou da herança da sua família. Sim, os atritos existem, claro. E quando chegamos no consumo, então, a complexidade é tão colossal que eu não consigo ver isso como um trunfo do design. Pelo contrário, eu vejo um sistema desenhado para uma arrecadação predatória. É um modelo voltado, pura e simplesmente para encher o caixa do Estado a qualquer custo. Bom, então vamos desconstruir isso parte por parte, para não nos perdermos. E eu acho que o melhor jeito de começar não é nem pelos grandes impostos que cruzam as fronteiras. Tá, por onde você sugere? Vamos analisar como o poder do Estado se manifesta ali na sua rua, no seu bairro. Olhando para as cobranças que exigem que o Estado faça algo diretamente por você, ou seja, as taxas e as contribuições de melhoria. Se a gente montar uma tabela comparativa mental dessas duas, o contraste de como o sistema tenta ser justo é gritante. Sem dúvida. É um bom ponto de partida. Porque a base do poder coercitivo do Estado, quer dizer, a justificativa mais antiga para tirar dinheiro do cidadão, está justamente na vinculação dessas cobranças.
Exato. O Estado diz, olha, estou te cobrando porque estou te entregando algo em troca. Isso, o que em tese faz todo sentido. E olhe como a lei é rigorosa com isso. Começando pelas taxas. Você não paga uma taxa só porque o Estado acordou com vontade de cobrar. O gatilho para a cobrança é o exercício do poder de polícia, como a fiscalização do seu restaurante pela vigilância sanitária. Ou a utilização de um serviço público que seja específico e divisível, certo? Perfeito, você sabe exatamente o que está recebendo daquele serviço. E na contribuição de melhoria, o rigor técnico é ainda mais impressionante. O Estado faz uma obra pública, digamos, uma nova estação de metrô. Que gera valorização nos imóveis ao redor. Isso, valoriza a região, mas o Estado não pode simplesmente inventar um número da cabeça e cobrar de você. A lei impõe uma precisão matemática com um teto duplo que é intransponível. O famoso limite global e o limite individual. Exatamente. O limite global significa que o Estado não pode arrecadar, somando todos os vizinhos ali, nem um único centavo a mais do que a obra custou de fato. Se o metrô custou 100 milhões, a arrecadação máxima é 100 milhões. E acabou. E o limite individual, no caso, foca no cidadão. Sim, ele diz que não podem cobrar de você mais do que o seu imóvel especificamente valorizou com aquela obra. Eu entendo de onde vem o seu ceticismo sobre a voracidade do Estado, mas me deixe propor uma perspectiva diferente aqui. Pode falar. Essas limitações rigorosas que exigem publicação prévia de orçamento da obra e delimitação de quem foi beneficiado, isso não é a prova cabal de que o sistema protege ativamente o cidadão contra abusos do poder público? Sinto muito, mas eu simplesmente não compro essa ideia. E eu vou te explicar o porquê. Como eu disse antes, a teoria dogmática é impecável, né? Certo. A ideia de que o Estado só cobra o que gastou e respeita o limite do seu lucro soa como suprassumo da justiça fiscal. Mas vamos descer para a prática da contribuição de melhoria. Como é que você calcula, milimetricamente, a valorização do seu apartamento isolando o fator estação de metrô de outras flutuações naturais? Bom, existem métodos periciais para isso. Mas é quase impossível. A economia melhora, a inflação sobe, um shopping abre na rua de trás. Como o Estado prova, sem sombra de dúvidas, que aqueles 50 mil reais de valorização vieram única e exclusivamente da obra pública? É um desafio técnico de avaliação imobiliária, sim, eu admito. É um pesadelo pericial. E por ser tão difícil de materializar na vida real, essa cobrança vira um campo minado de litígios. Ninguém quer pagar e todo mundo acaba processando o Estado. E nas taxas, o problema é ainda mais sutil e, eu diria, perigoso. Por causa da palavra potencial. Exatamente. A lei diz que o serviço precisa ser utilizado de forma efetiva ou potencial. Mas potencial significa que o serviço está ali, à sua disposição, mesmo que você decida não usar hoje. Pense na coleta de lixo. Se você viajou e não produziu lixo na terça-feira, o caminhão ainda passou, a estrutura inteira foi mantida. É justo que se cobre, não é? Sim, para a coleta de lixo eu concordo que faz sentido, mas a palavra potencial virou uma porta de entrada gigantesca para o abuso arrecadatório. O Estado cria um serviço que você não pediu, que muitas vezes você não tem a menor chance de usar, sabe? Entendo. Mas como está formalmente ali à sua disposição mediante atividade em efetivo funcionamento, a conta simplesmente chega na sua porta. A perfeição teórica acaba mascarando a voracidade prática. E sabe qual é a principal consequência disso no design do sistema? Diga. Como os prefeitos e governadores acham muito, mas muito burocrático e difícil comprovar essa contraprestação nas taxas e nas contribuições, para onde eles correm quando precisam de dinheiro rápido? Eles partem para os impostos. Eles fogem da vinculação. Eles vão direto para o seu patrimônio. Eles preferem cobrar impostos gerais, onde não precisam provar que te entregaram absolutamente nada em troca. E é aí que o seu carro e a sua herança entram na mira. O que nos leva ao IPVA e ao ITCMD. Exato. O que nos leva inevitavelmente à colisão frontal entre os estados. É uma transição muito válida. E, de fato, a arrecadação mais pesada e os maiores debates se dão mesmo nos impostos. E quando pessoas e bens começam a cruzar as divisas dos estados, é natural que tenhamos atritos. Muitos atritos. Mas, mais uma vez, eu vejo as regras de competência agindo e resolvendo isso de forma estruturada. Estruturada.
Nossa, vamos olhar para o IPVA, que é o Imposto sobre Veículos. A premissa deveria ser a coisa mais simples do mundo, tipo, você tem um carro na sua garagem, você paga o imposto por estado onde você mora e onde você dirige o seu carro. Essa é a lógica de domicílio, sim. Mas a guerra fiscal transformou o IPVA num mercado completamente bizarro. Grandes locadoras de veículos e gigantes da logística registram frotas de milhares de carros em estados que oferecem alíquotas mínimas. Carros que nunca jamais vão rodar pelas estradas daquele estado específico. É o famoso emplacamento em massa em outro estado. Sim, eles rodam em São Paulo, no Rio, destruindo o asfalto local todos os dias, mas o imposto vai para um estado a 2.000 quilômetros de distância. Como isso é um sistema estruturado? Mas veja, a Justiça enxergou isso. O Supremo Tribunal Federal teve que intervir e fixar, em repercussão geral, uma regra nacional. Ficou decidido que o IPVA só pode ser cobrado pelo estado onde o contribuinte tem sua sede ou domicílio tributário. O sistema, corrigiu a distorção. Corrigiu depois de décadas de sangria financeira e de litígios gigantescos. O sistema precisou de um salva-vidas externo vindo do judiciário, justamente porque por dentro ele estava programado para essa predação. Eu vejo como um aperfeiçoamento institucional. Mas vá em frente. E no Imposto sobre Heranças e Doações, o ITCMD, a fricção consegue ser ainda mais invasiva na vida das pessoas. Onde você vê tanta fricção assim no ITCMD? As regras estão literalmente escritas na Constituição. Estão, mas geram situações que punem completamente a lógica da vida real. Vamos pensar nas doações interestaduais, que é um caso clássico. Imagine uma família onde o pai mora em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Certo, o doador. Isso. E ele decide doar um carro de presente para o filho, que mora e trabalha em Fortaleza, no Ceará. Pela nossa regra constitucional, como estamos falando de um bem móvel, o imposto sobre essa doação pertence ao estado onde o doador tem domicílio. Exatamente, o imposto vai para o Rio Grande do Norte. Ou seja, o Rio Grande do Norte fica com dinheiro. E o Ceará, onde o filho mora, onde a riqueza foi transferida de fato e onde o bem vai ser consumido e rodar, não vê um único centavo dessa transação. É a regra de competência. Para não falar do caos completo que é quando um inventário envolve bens fora do Brasil. Isso gera muita insegurança jurídica para as famílias e distorce completamente para onde a riqueza flui no país. Eu não concordo de jeito nenhum que isso gere insegurança jurídica. Muito pelo contrário. Você citou o caso do carro. A Constituição diz textualmente que, para bens móveis, vale domicílio do doador ou da pessoa que faleceu. Ponto. É um critério totalmente objetivo. Objetivo sim, mas justo? E para imóveis, como uma casa, o critério é territorial puro. O imposto fica com o estado onde a casa está construída. Ao fixar essas amarras tão precisas, o legislador evitou que o Ceará e o Rio Grande do Norte ficassem brigando no tribunal pelo imposto do mesmo carro. A regra estabilizou a federação. Estabilizou no papel. Tem uma resposta clara na lei, mesmo que um lado sinta que arrecadou menos naquela transação específica, é o que garante a soberania tributária de cada estado e a paz federativa. Não é caos, é previsibilidade. Ter a regra escrita pacifica o tribunal, eu te dou razão nisso, mas não resolve a ineficiência econômica da regra em si. Porém, eu admito que discutir patrimônio é quase discutir dinheiro de troco nessa nossa conversa. Sem dúvida. Se quisermos falar sobre a verdadeira arena onde os estados lutam por sobrevivência de verdade, temos que deixar heranças e carros um pouco de lado. A verdadeira batalha no Brasil ocorre na circulação de mercadorias, o consumo. Nisso nós concordamos 100%. O ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, é o coração financeiro absoluto dos governos estaduais. E, consequentemente, é onde a pressão do federalismo atinge a sua temperatura máxima. Temperatura máxima e, olha, a maior fonte de complexidade burocrática que uma empresa pode enfrentar no planeta. É complexo, mas, no entanto, a lógica fundamental por trás do ICMS é brilhante. Aquela estruturada lá na nossa Constituição e detalhada na famosa Lei Candir, ainda na década de 90, é de uma genialidade econômica muito notável. Refiro-me ao princípio da não cumulatividade.
Ah, a teoria da não cumulatividade. Se a gente conseguir visualizar de verdade como ele foi desenhado para funcionar, fica muito claro o amadurecimento do modelo. Sou todo ouvidos para essa genialidade. Pode explicar. Eu gosto muito de pensar na não cumulatividade exatamente como um bastão em uma corrida de revezamento nas Olimpíadas. Imagine a cadeia produtiva inteira como se fosse uma pista de atletismo, sabe? Certo, tô imaginando. Cada corredor nessa pista é uma empresa. O primeiro corredor é a indústria que fabrica um móvel. O segundo corredor é o atacadista. O terceiro é a loja varejista que finalmente entrega o móvel para você, que é o consumidor final. O imposto incide em cada uma dessas etapas, toda vez que o móvel é vendido de um para o outro. O que, em tese, causaria um efeito cascata brutal. Exatamente. E para evitar que o imposto incida sobre imposto, o que encareceria absurdamente o produto, existe a figura do bastão. E o bastão seria o que na prática? O crédito fiscal. Perfeito, o bastão é o crédito do imposto. Quando a indústria vende um móvel para o atacadista e paga o ICMS dela, ela entrega a mercadoria e, junto com ela, passa o bastão do crédito fiscal. Uhum. Quando chega a vez no atacadista pagar o imposto dele na próxima venda, ele olha para o fisco e diz: olha, eu devo 100, mas tenho esse bastão aqui de R$ 80 que a etapa anterior já pagou. Então eu só vou tirar do meu bolso os R$ 20 de diferença. Ele só paga imposto sobre o valor que ele efetivamente adicionou à mercadoria. E assim a corrida segue até o final da linha. É um mecanismo super elegante, contínuo, que desonera a economia. É uma metáfora muito bonita, muito didática. Mas eu não compro essa ideia definitivamente, não na prática do nosso sistema brasileiro. Por que não? A matemática da Lei Candir fecha perfeitamente. A matemática fecha em um laboratório fechado e estéril. Deixe-me usar a sua própria metáfora da corrida de revezamento para ilustrar. O problema é que a nossa lei permite que, bem no meio dessa pista de atletismo, os estados cavem buracos. E eles fazem isso o tempo todo, usando as famosas isenções fiscais. Mas, peraí, a isenção deveria ser um alívio, um benefício para a sociedade, não um buraco. Mas olhe como a lei manda tratar a isenção no ICMS. A nossa regra diz que a isenção, salvo quando há uma lei dizendo expressamente o contrário, anula o crédito da operação anterior e não permite gerar crédito para quem vem depois na cadeia. Sabe o que isso significa na sua pista de revezamento? O que significa? Significa que o corredor pisa no buraco, cai e solta o bastão. Imagine que um governador, querendo fazer um populismo básico e agradar um setor específico da economia, diz que a saída de determinado produto agora está isenta de ICMS. O que acontece com o atacadista que recebe esse produto? Ele compra sem o imposto na nota. Sim, ele ganha a mercadoria aparentemente mais barata, mas ele não recebe o bastão. Ele não recebe o crédito. Quando ele for revender esse produto ali na frente e for tributado normalmente na ponta, ele não tem nenhum crédito para abater. Ele vai pagar um imposto cheio. E pior ainda, a indústria lá atrás perde o direito de usar os créditos dos insumos básicos que ela comprou para fabricar. A regra de estorno de crédito é dura, de fato. Ela força um ajuste de contas na cadeia. Ela quebra a cadeia. O Estado achou que estava beneficiando o setor com a isenção, mas, na verdade, ele implodiu a lógica do valor agregado. Ele obriga o imposto a se acumular de novo nas outras pontas. Isso transforma o ICMS, na prática, em um tributo parcialmente cumulativo, cego e extremamente distorsivo. Entendo a crítica. Porque cada um dos 27 estados sai cavando buracos diferentes e de tamanhos diferentes na pista. Eles oferecem benefícios fiscais à revelia uns dos outros para atrair fábricas. É a essência mais pura e destrutiva da guerra fiscal. Eu concedo que o uso unilateral e, muitas vezes, descontrolado dessas isenções corroeu grande parte da eficiência da nossa corrida de revezamento. Muitas vezes, eles desrespeitaram as regras do Conselho de Secretários de Fazenda, o CONFAZ. A cadeia, de fato, se fragmentou em alguns setores. Fragmentou muito. No entanto, é precisamente aqui que o meu argumento inicial ganha muita força. Quando uma falha estrutural desse tamanho começou a inviabilizar o sistema, e isso foi agravado brutalmente pelo salto da tecnologia e pelo comércio eletrônico, o modelo provou sua resiliência. Você diz com reformas. Sim,
O sistema mudou as regras do jogo quando precisou, e isso culminou na Emenda Constitucional 87 de 2015. Esse é o ponto de virada definitivo da nossa federação recente. Ah, você se refere ao modelo de cobrança de diferencial de alíquota, o famoso e temido DIFAL, para vendas a não contribuintes. Esse mesmo. E eu vejo o DIFAL como a maior vitória de justiça distributiva no federalismo brasileiro das últimas décadas. Pense na realidade de 10, 15 anos atrás. Como funcionava a regra antes de 2015? A origem levava tudo. Exato. Se uma grande rede de varejo em São Paulo vendesse uma televisão pela internet para um consumidor pessoa física lá no Acre, a operação era encerrada ali. Esse consumidor não é empresa, não tem o bastão do crédito para passar adiante, então aplicava-se a alíquota interna do estado de origem. Ou seja, São Paulo ficava simplesmente com 100% do imposto dessa televisão. O que fazia sentido na época, porque a produção, o estoque e a venda saíram de lá. Mas quem consumiu, quem gerou a riqueza real que pagou por essa TV foi o cidadão do Acre. Com a explosão do e-commerce, os estados mais ricos e industrializados como São Paulo, Rio e Minas começaram a sugar praticamente toda a arrecadação de consumo do país. Os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste estavam secando. Eles não tinham os centros de distribuição das lojas online. Precisamente. A Emenda 87 corrigiu essa atrocidade. Hoje, com o DIFAL, na mesma venda para o consumidor, aplica-se uma alíquota interestadual que é reduzida para São Paulo. E o estado de destino, o Acre, fica com a diferença entre a alíquota dele e a de origem. O estado onde ocorre o consumo finalmente leva a sua parte. O princípio do destino salvou a federação do colapso. Olha, a teoria da tributação no destino é defendida por economistas do mundo inteiro. Eu não discuto a essência disso. Mas, mais uma vez, o direito tributário brasileiro pegou uma intenção maravilhosa na teoria e a transformou em um monstro operacional no dia a dia. Monstro operacional é só aplicar uma alíquota diferente. Eu ataco frontalmente a forma como essa regra foi empurrada goela abaixo de quem tenta trabalhar nesse país. E eu chamo a atenção para a vírgula fatal da lei quando a venda é para uma pessoa física, a responsabilidade de calcular, de recolher e de pagar esse tal de DIFAL é jogada inteiramente nas costas de quem remete a mercadoria. Da empresa vendedora. O que faz todo sentido prático, não é? Você não pode obrigar o consumidor ou cidadão que comprou a TV para a sala dele a entrar num site, imprimir guias complicadas e recolher imposto para o próprio estado. O vendedor, que é uma empresa, faz isso por ele. Faz sentido para uma corporação. Mas pense no custo disso para quem não é uma gigante do varejo. Lembra do produtor de queijo artesanal em Minas Gerais que você mesmo citou logo no começo? Sim, o que decidiu vender pela internet. Exatamente esse. Esse cara não é uma corporação com um departamento de 1000 advogados e contadores. Para ele vender um único pedacinho de queijo para o Acre, ele agora é obrigado a conhecer a alíquota interna do Acre. E não só do Acre. Certo, ele precisa saber para onde está enviando. Se ele montar um site, ele tem que monitorar diariamente a legislação, as isenções, as alíquotas base e até os fundos de combate à pobreza de todas as 27 unidades da federação. Cada estado muda isso quando bem entende. O legislador, na ânsia de ser justo com os governadores dos estados consumidores, ignorou completamente o custo de conformidade para o contribuinte. Mas existem sistemas para isso hoje? Eles criaram uma barreira invisível e brutal contra o pequeno e o médio empreendedor brasileiro. Forçam fabricazinhas a gastar fortunas em contabilidade e em softwares caríssimos apenas para cumprir obrigações secundárias que o próprio governo tem preguiça de padronizar nacionalmente. A burocracia do DIFAL simplesmente asfixia a livre iniciativa. E é aqui que eu preciso discordar de você de forma muito veemente. Essa visão foca na dor operacional temporária e esquece a hemorragia social que precisava ser contida com urgência. A alternativa à burocracia do DIFAL era deixar a internet drenar todo o orçamento da saúde e da educação dos estados consumidores. Não é questão de deixar ninguém falir. Mas era o que ia acontecer. Você está defendendo na prática que a gente deixe o Acre, o Piauí ou o Ceará irem à falência porque uma fábrica não quer gastar tempo atualizando seu software de emissão de notas fiscais. Hoje, a tecnologia resolve esse custo de conformidade de forma amplamente automatizada.
Automatizada para quem pode pagar pelo sistema, claro. Não podemos sacrificar a justiça federativa, a sobrevivência fiscal dos estados menos industrializados só por causa de custos de adaptação contábil do setor privado. A sobrevivência e o equilíbrio da federação como um todo sempre devem estar em primeiro lugar da balança. Olha, se o sistema tributário precisa que cada pequeno lojista seja um especialista em direito tributário para não quebrar, eu reitero, o sistema falhou na base. Mas eu entendo perfeitamente que esse é o ponto de maior tensão entre as nossas perspectivas. Sim, é uma divergência profunda. E é essa tensão que nos conduz perfeitamente para as nossas considerações finais. Ao passar pelos tributos estaduais no nosso papo de hoje, a minha posição sai, na verdade, muito reforçada. Certo. Como você resume, então? Eu vejo que a arquitetura das regras, desde os limites matemáticos nas contribuições de melhoria até as correções de rota históricas, tipo a consagração do destino no ICMS pelo DIFAL, prova que o sistema é vivo. Ele demonstra um esforço profundo e muitas vezes bem-sucedido de equilibrar a neutralidade do mercado com a necessidade imperiosa de autonomia dos governadores. As normas não são remendos, são aprimoramentos de uma máquina extremamente complexa. Entendo o seu ponto, mas a minha conclusão segue apontando exatamente na direção oposta. A extrema dor operacional do DIFAL que a gente acabou de debater, os buracos na pista de revezamento das isenções do ICMS e as constantes disputas por arrecadação no IPVA e no ITCMD mostram o contrário. Que o sistema é um problema? Que o excesso de engenharia e os controles artificiais geram barreiras pesadas à eficiência produtiva do país. Tanto é assim que o modelo clássico simplesmente se esgotou. E a prova final, irrefutável disso, é a recente aprovação da reforma apontando para um novo imposto sobre bens e serviços, o IBS, Que vem para tentar simplificar o modelo. exatamente, que vai finalmente buscar fundir e simplificar tudo isso em um IVA muito mais moderno. Ora, se o sistema fosse tão bom e eficiente assim, a gente não precisaria substituí-lo agora. Sem dúvida, a transição para um modelo unificado como o IBS vai exigir um acompanhamento cirúrgico e muito intenso de todos nós, que estudamos a matéria justamente para garantir que as antigas falhas não migrem para o novo imposto. É o nosso maior medo. Mas o que fica claro na nossa discussão é que a verdadeira compreensão do direito tributário não se atinge lendo a lei de forma isolada, numa biblioteca. É preciso ter a coragem de olhar para a geometria da regra, desenhada lá no papel, mas também para as cicatrizes e o atrito real que ela gera quando colide com a realidade econômica de quem tenta empreender. Com certeza absoluta. E fica aqui o convite permanente a quem nos escuta para continuar explorando os textos, mergulhando na lógica por trás da legislação e, claro, formando suas próprias conclusões. Pois refletir sobre como o poder exercido através do tributo é, no fim das contas, refletir sobre as bases do próprio país. Um excelente estudo a todos. Até o nosso próximo encontro!